Fala galera, estamos começando mais um vídeo aqui do canal Nação do Alê. Sejam todos muito bem-vindos, já chega aí deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal, fazendo parte aí dessa nação que a gente vai trazer muitas notícias para vocês sobre o Mengão hoje. Aliás, muitas notícias mesmo, gente, inclusive mercado da bola, tá? Caio Henrique, Alê, esse cara joga bola. Vamos falar muito sobre esse jogador extremamente habilidoso, jogador de elite, seria uma contratação espetacular, tá? Espetacular. Alê, mas quando seria essa contratação? Vamos falar tudo isso sobre para vocês. Olha, tem notícia aí chegando também do Cebolinha indo pro Corinthians. Alê, a janela tá fechada, a janela só abre em julho, Caio Henrique só pode vir em julho, o Cebolinha só sai no final do ano, Cebolinha pode sair até antes, tá, do fim do contrato, a gente também vai falar sobre isso. Tem notícia sobre o Fla-Flu, Flamengo, Fluminense, jogo no Maracanã amanhã pelo Campeonato Brasileiro, tá? E a gente vai trazer todas essas informações para vocês, mas não se esqueça, gente, é muito importante que vocês se inscrevam, deixem o joinha, tá? Fundamental aí que acompanhem também a nossa programação aqui no canal, tá? Porque é sempre 24 horas de informação sobre o Flamengo e hoje o Alê tá uma metralhadora de informação. Vamos lá, gente, vamos começar pelo Caio Henrique, tá? Olha, jogador que joga no Mônaco ou Monaco, se você preferir, né? Joga no futebol europeu, jogador brasileiro, começou aí no Gaúcho, jogou no Grêmio, não sei exatamente se começou no Grêmio, mas é um jogador que começou no futebol gaúcho, um jogador extremamente inteligente, taticamente importantíssimo, assim, fazendo funções ali que a gente está sentindo muita falta. Qual função ele faz ali? Jogador de lateral esquerdo, já jogou no meio campo, jogador habilidoso, jogador que joga na lateral, jogador teoricamente jovem, tá? Vou trazer exatamente aqui, aliás, vou trazer agora, na minha cabeça, que lá o Caio Henrique tem 28 anos, tá? Eu quero só confirmar aqui pra vocês, porque aqui a gente traz a informação, mata a cobra e mostra o pau, hein? Aqui o Alê não tem conversa fiada, a gente traz informação pra vocês. O Alê tava certo, 28 anos de idade, vai completar 29 em 31 de julho. Então ele deve chegar ao Flamengo, caso venha, com 39, tá? Então é um jogador que... 29, desculpa. É um jogador extremamente importante para o time do Monaco, ou Mônaco, se você preferir, né, futebol francês. É um jogador que faz muito o apoio e principalmente a construção. Lembra muito a forma de jogar do Felipe Luiz, tá? Não estou comparando com o Felipe no que diz respeito a um novo Felipe Luiz, não, porque é um jogador que apoia muito também. Mas o Felipe era aquele jogador de construção, vocês lembram muito bem? O Caio Henrique tem essa característica e é um jogador fundamental para esse lado de campo do Flamengo, que hoje a gente conta só com o Ayrton Lucas. A notícia boa é que o Alexandro treinou ontem, tá? O Flamengo só tem 2 treinos antes do jogo de amanhã. Ontem e hoje um treino que está acontecendo. Na verdade, amanhã ainda, no dia do jogo, tem aquele treino que o Leonardo Jardim faz, mas não é aquele treino puxado, aquele treino tático, vamos dizer assim, é mais uma questão de musculatura, de exercício e tal. E a novidade também, gente, é que não haverá concentração amanhã. Então os caras não vão dormir no ninho do urubu de hoje para amanhã, né, conforme tem sido sempre. Isso ainda não chegou a informação pra gente se vai ser sempre assim ou somente devido a esse atraso, essa mudança de horário, de data do jogo, né? Então a logística fica dessa forma, os jogadores voltam para casa, para suas famílias e se reapresentam amanhã, domingo de manhã, no Ninho do Urubu, zona sudoeste da cidade do Rio de Janeiro, Vargem Grande, onde o Flamengo faz essa preparação para o jogo de domingo contra o Fluminense, tá? Então só pra gente encerrar aí a situação do Caio Henrique, é um jogador que o Flamengo tem interesse, porém mais um de uma lista grande que o Flamengo tá buscando, tá? Não tá nada encaminhado, o Paparazzo ainda traz a notícia exclusiva de que o Flamengo, uma fonte ligada à diretoria, teria dito que não tem interesse no jogador, né? E os canais ESPN trazendo aí antes, né, a informação de que o Flamengo está em negociação com esse jogador. A questão é a seguinte, não é se não tem interesse ou se está em negociação. O interesse é que pode muito bem, né, um dirigente dizer o seguinte, não está em negociação, justamente para não atrapalhar uma futura vinda do jogador. Tá? E a gente fica na expectativa. Eu tô dizendo isso, gente, porque eu torço pra chegada desse cara. É um jogador extremamente importante, jogador de elite, repito. Um jogador que chega pra mudar o patamar da lateral esquerda do Flamengo, que até agora eu não entendo por que negociou
vendeu, na verdade foi empréstimo com opção de compra se atingir as metas, na verdade nem volta mais, tá? Já é praticamente jogador do River Plate, o Vinha, né? Então assim, já negociado. Então não sei porque que o Flamengo negociou o Vinha, sendo que o Ayrton Lucas, e eu dizia que o Ayrton Lucas não tá no nível do Vinha. Vinha é jogador de seleção, tá? O Ayrton tá longe, e agora a notícia boa é que o Alexandre treinou ontem, deve treinar hoje e pode ser a novidade no time do Leonardo Jardim para domingo, tá? Então o Alexandre pode sim estar à disposição, quem sabe como titular, eu torço para isso, porque o Alexandre realmente, apesar de ter feito o cruzamento, né, pro gol lá na altitude e tudo, né, mas a gente fica, pro gol do Pedro de cabeça, né, mas a gente fica aí. Foi pro gol do Pedro? O Ayrton Lucas faz um cruzamento. Não foi pro gol do Pedro? Ou pro gol do Arrasca? Não, do Arrasca foi rebote, né? Foi pro gol do Pedro de cabeça. Não foi? Foi o Ayrton que usou, mas enfim, gente. Fez até um jogo que não comprometeu lá na altitude. Mas o que eu quero dizer, a hora que chega na hora mesmo pra valer, na hora que tem um nível de enfrentamento diferente, o Ayrton Lucas acaba decepcionando, sim, não está mais entregando aqui, quer dizer, não sei se nem nunca entregou, mas está longe daquilo que a gente espera dentro do elenco do Flamengo e na lateral esquerda. Então, gente, é isso, tá? E olha, o Cebolinha, hein? Vamos falar sobre o Cebolinha, Everton Cebolinha, que já disse que não tem interesse em ficar no Flamengo, que já disse que vai sair no final do ano, lembrando que no final do ano o Everton Cebolinha deve sair de graça. Como assim ele é de graça? O jogador que no fim do ano termina o contrato dele com o Flamengo, então o Flamengo não vai receber absolutamente nada por esse jogador, ele não vai optar por renovar com o Flamengo, isso já é sabido, isso a gente já trouxe aqui para vocês algumas vezes, inclusive nas informações que a gente vem trazendo, tanto em parceria com os canais Paparazzo, Rubro Negro, e tanto com as fontes que temos ligadas ao futebol. Então Everton Cebolinha não continua no Flamengo e agora chega a informação aí de que ele está em conversas adiantadas com o Corinthians. Ale, significa que ele vai pro Corinthians? Conversas adiantadas não significa que vai pro Corinthians, significa que ele está conversando com o Corinthians, assim como ele conversou com o Grêmio, assim como o Cruzeiro também tem interesse no jogador. Tem pelo menos 4 ou 5 clubes interessados no Everton Cebolinha. Quer saber o que eu penso, pessoal? Vá com Deus, tá? Vá com Deus, siga o seu caminho, vá embora, não quero jogador insatisfeito no Flamengo. Se não tá feliz no Flamengo, siga o seu caminho. Everton Cebolinha aí em negociação com o Corinthians. Ale, qual a situação do contrato do Everton Cebolinha? O Everton Cebolinha tem contrato com o Flamengo até o fim deste ano de 2026, né? Vai sair na sequência, porém no meio do ano, daqui a pouco, daqui menos de 2 meses, nós estamos hoje dia 11 de abril, tá? 11 de abril de 2026, em junho aí, final de junho, julho, o Cebolinha já pode assinar um pré-contrato e sair de graça para outro clube, tá? Ou pode esperar o fim do ano e se tornar dono do próprio passe, é assim que a gente chama no futebol, e pode ele mesmo negociar, quando digo ele, seu próprio staff, negociar diretamente com o clube que o Cebolinha quiser jogar, né, sem o Flamengo ter que dizer sim ou não. Então, para resumir a situação do Everton Cebolinha, é um jogador que nunca ajudou, tá? Como assim, Ale? Você já elogiou o Cebolinha? Um jogo ou outro, amigo, é normal, bacana, parabéns, jogou bem. Peguei os números do Cebolinha, tá? Até falei aí em outro vídeo. Aliás, gente, acompanhe os vídeos aqui do nosso canal, a nossa programação, tá? 24 horas de Flamengo. Eu até falei num outro vídeo sobre a situação, os números do Cebolinha. Você não acredita, eu vou trazer de novo para vocês aí, tá? É impressionante, né? No próximo vídeo aí a gente vai trazer novamente esses números, né? Assim, não ajudou em nada, não fez nada pelo Flamengo, nada, absolutamente nada. São anos no Flamengo, pouquíssimos gols, tá? Assim, os números, você olha e fala, meu Deus do céu. Então o Cebolinha não é isso, esse ídolo que muita... Não vou dizer ídolo, porque ídolo é uma palavra. Ídolo e Cebolinha na mesma palavra não combina. Até porque é um ídolo que jamais quer sair, não está satisfeito, está louco para ir embora. Então a palavra não pode nem entrar, além de estar longe mesmo aí de, enfim, de ser comparado aos nossos grandes ídolos, tá? Então a situação é essa. Com relação ao Fla-Flu de amanhã, domingo, o jogo já foi alterado, né? A gente já sabe, a gente já trouxe aqui para vocês. O Flamengo emitiu nota, o Fluminense emitiu nota, os influencers tricolores ficaram desesperados com essa informação, mas não adianta chorar, pode chorar aqui, pode chorar ali e vai chorar depois do jogo também, se Deus quiser. O Flamengo precisa dessa vitória, lembrando que o Flamengo precisa diminuir aí a diferença para o Palmeiras, tá?
levando em conta que tem clássico. O Palmeiras pega o Corinthians, se eu não estou enganado. É clássico, o Corinthians tem levado vantagem sobre o Palmeiras inúmeras vezes aí. Então a gente fica na torcida. Não vou torcer para Corinthians, não vou torcer, mas vou torcer, vou dar aquela secada, né? E vou torcer, óbvio, pro meu Flamengo vencer o Fluminense no Maracanã, que é importante. A gente sabe que o time tá cansado, o elenco tá cansado. Gente, jogamos na altitude, né? Na noite, na madrugada de quarta-feira. Chegamos só na quinta à noite, 24 horas depois do jogo, né? Praticamente sexta-feira, olha que loucura, né? E para poder jogar aí no sábado. Aí alteraram, obviamente, uma questão de bom senso. O torcedor tricolor fica louco, fica nervoso, mas não tem o que fazer, gente. A FIFA, isso é uma regra, você precisa de pelo menos 3 dias, né, de descanso. E jogo 6h30 da tarde não daria esses 3 dias, né? Então teria que ser o jogo 9h30 da noite, por exemplo, no sábado. Aí poderia, mas já alteraram para domingo, tá tudo certo. Então Fla-Flu no domingo, perfeito. Rio de Janeiro, Maracanã no domingo, Fla-Flu, vamos para cima deles, vamos pontuar, que é fundamental para o Flamengo aí diminuir essa diferença. Para o Palmeiras falta muito campeonato ainda, mas não pode deixar esses caras abrirem tanto. Gente, é isso, não se esqueça, hein? Se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like, fundamental aí você participar. E a partir dessa próxima semana a gente vai ter vídeos também para membros, tá, gente? Você pode se tornar membro aí do canal e vai ter conteúdo exclusivo, tá? Notícias exclusivas, curiosidades, enfim, o Ali vai trazer um monte de coisa e aquelas notícias, as opiniões, na verdade, que o Ali não pode falar muito aqui, porque o antes já faz aquele corte e começa a prejudicar a gente na rede social, a gente vai poder falar para os membros, só flamenguista, aquela coisa, Ali, eu tô preocupado, e Ali, será que vai conseguir aqui? O que você tá pensando sobre isso? A gente vai trazer tudo para você aí que se tornar membro aqui do nosso canal, tá? Então aí, se inscreva, deixa o like, tamo junto, e continue acompanhando a programação. Um abraço, gente, fiquem com Deus e vão para cima desse Fluminense, tamo junto.